Bem, esse tema que a gente conversou e combinou com o Antônio, ele é um tema que está atravessando as minhas pesquisas atualmente. E eu despertei para essa discussão há um certo tempo e submeti um projeto para a FAPERGS, temeroso um pouco, né, de que talvez não fosse aprovado, porque no projeto eu estou cruzando dois temas que mais ou menos não conversam muito entre si, que é a questão da violência, principalmente o tema da violência escolar, que hoje ela é um problema muito sério, né, para o aprendizado das crianças e jovens. Depois a gente vai falar melhor sobre isso, e também o tema da sustentabilidade. Há muito tempo que eu vinha buscando essas conexões, porque eu me inquietava, né, com essas transformações climáticas, com essas questões das catástrofes ambientais que estão acontecendo no planeta, em diversas partes, agora recentemente, né, atingindo Porto Alegre, Canoas, toda essa região do nosso querido Rio Grande do Sul, e de tantos outros lugares, né? Há pouco tempo também teve lá na Espanha, numa região que foi muito devastada também, né? A região de Valência, e assim por diante. A gente toda hora presenciei esse tipo de acontecimento. E eu me inquietava porque eu vinha trabalhando com a violência já há cerca de 15 anos, mais ou menos, com vários projetos, e eu me perguntava, mas o que isso tem a ver, né, com o tema da defesa do planeta, da ecologia e etc. E, aos pouquinhos, eu fui começando, então, a perceber que, sim, era possível. Depois eu vou mostrar até algumas evidências, né, científicas nesse sentido. Mas, por hora, eu gostaria de dizer, então, que não sei se dá para subir os slides ali, para a gente conversar melhor. Eu coloquei, então, como título, Desafios do Antropoceno e da Hipótese de Gaia, formando educadores capazes de compreender e atuar frente às complexas interações entre sociedade, natureza e democracia. E esse tema, então, ele parte desse projeto que eu aprovei primeiro na FAPERGS, uma ideia mais inicial, e agora, mais recentemente, no CNPq, para renovação de Bolsa Produtividade. E o título no CNPq, ele já ficou mais robusto, óbvio, né? Foram incorporadas novas bibliografias, novos desafios, e ele ganhou como título, então, Educação, Sustentabilidade e Violência Escolar. Desafios para a filosofia da educação na formação docente. Então, uma forma de abrigar essa discussão, que eu digo assim que ela é mais ampliada, né, no sentido de tentar compreender do ponto de vista filosófico, que é sempre difícil de explicar, né? Poxa vida, mas como assim a filosofia? O que a filosofia tem a ver com tudo isso? É que a filosofia ela trabalha com uma visão de conjunto, de totalidade. Então, esses dois conceitos, antropoceno e também o conceito da hipótese de Gaia, que vem sendo referendado no nosso projeto como a partir da referência de um filósofo francês chamado Bruno Latour, ele tem esse alcance, essa dimensão, né? Uma dimensão assim mais ampliada, mais de conjunto, de totalidade, que foge um pouco dessa visão puramente disciplinar que a gente costuma trabalhar, né? Tanto nas escolas quanto também nas universidades. Mas, por outro lado, a gente sabe que precisa de uma visão de conjunto, essa visão que foi expropriada no campo do trabalho, né, com a tailorização, com a linha de montagem, que aparece muito claramente, né, naquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, em que o trabalhador fica reduzido a apenas exercer tarefas específicas. E, com isso, ele é expropriado, ele é roubado no sentido de ter uma visão de conjunto. E a correspondência disso no campo do conhecimento é a visão disciplinar, por isso que a gente fala tanto, né, em interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, pensamento complexo, enfim, uma série de conceitos que tentam, digamos assim, atenuar o impacto dessa visão disciplinar, porque ela é sempre muito redutora, embora a gente saiba que
ela é necessária, mas, ao mesmo tempo, então, devemos, de certa maneira, pelo menos eu acredito, compreender os fenômenos de um ponto de vista mais ampliado. Eu vou contar uma pequena história da minha biografia para tentar ilustrar esses dois conceitos. Eu lembro que quando eu estava na quinta série, uma professora de geografia desafiou a nossa turma com uma pergunta. Ela colocou mais ou menos assim, uma interrogação em sala de aula. Quem é responsável pelas transformações da geografia, da Terra, né? Dos contextos em que nós vivemos? Quem é responsável? Aí alguém levantou a mão e disse, a chuva, outro, os ventos, as tempestades, os terremotos, enfim, citaram vários fenômenos, né, do campo geológico, digamos assim, do campo da natureza. E eu lembro que eu timidamente levantei a mão e disse assim, o homem. E aí a professora ficou surpresa, né, porque talvez ela não esperasse uma resposta assim. O homem, né, ela perguntou, pode ser, mas eu vi assim uma surpresa no olhar dela. E eu trago essa pequena experiência para dizer para vocês que hoje isso é muito evidente, né, nesses estudos do campo da sustentabilidade. E o conceito de antropoceno vem ao encontro dessa percepção, porque ele justamente traz a ideia de que há cerca de 11.700 anos atrás, nós tínhamos uma outra era, que era a era do Holoceno, e que ela foi substituída pelo Antropoceno, que é justamente essa época em que o ser humano começa a tomar as rédeas do planeta e começa a dominar e exercer a sua força através da ciência, da tecnologia, né, e do domínio sobre a natureza. E isso altera substancialmente, como a gente bem sabe, né, o clima, os ciclos da água, a biodiversidade, né, e toda essa composição também da atmosfera, com a liberação de gás carbônico e etc, etc. Então, o antropoceno não é apenas uma mudança científica, mas é uma transformação filosófica, política e ética, porque ele sugere que nós não podemos mais separar a história dos humanos da história do planeta, que é um pouco isso que aconteceu naquela experiência que eu citei antes. E por isso a surpresa da professora, porque até então a gente não tinha, né, de certa maneira, não havia um consenso de que o ser humano interferisse na natureza a esse ponto. E por isso, esse filósofo que eu acabei de falar, o Bruno Latour, ele fala em vários livros que aquela divisão entre cultura de um lado e natureza de outra, ela está já superada. E quando a gente fala, então, em história, nós deveríamos falar em uma geohistória, porque as nossas ações, elas produzem efeitos geológicos em tempo real. E aí, nós, em vez de observarmos passivamente os ciclos da Terra, então, o que nós somos, digamos assim, nesse contexto? Nós somos coautores dessa transformação, né? Nós não somos mais seres passivos frente a tudo que está acontecendo. Nós somos verdadeiros coautores dessa transformação. E se nós somos coautores, nós também somos responsáveis por isso que está acontecendo. E aí é que entra, então, o conceito também da hipótese de Gaia, que é um conceito que foi formulado por James Lovelock, lá em 1979, que depois é apropriado também por esse grande filósofo chamado Bruno Latour, em várias obras, né? Uma delas é Diante de Gaia e Políticas da Natureza. E aí ele retoma e expande essa hipótese. A ideia da hipótese de Gaia, né? A gente às vezes naturaliza certas situações que nós temos conhecimento, mas às vezes falta, de repente, uma pequena mexida para compreender melhor uma alteração, talvez, e aí vem, então, o tempero da filosofia, por isso que eu chamei a atenção para esse aspecto. Porque, na verdade, quando a gente estuda a geografia,
esses fenômenos da natureza, a gente sabe que a Lua influencia, por exemplo, nas marés, né? Na forma como o mar se comporta. A gente sabe que a Lua tem um poder e o Sol também influencia. Tá, isso passa batido, mas é exatamente isso que nós estamos falando. A hipótese de Gaia é que todos os fenômenos estão integrados entre si. Nada é por acaso. E a natureza e a cultura, então, elas não são domínios separados. Onde há fenômenos naturais, há a presença, então, do ser humano. E onde há ação humana, há respostas da Terra. Vejam, por exemplo, vou citar mais um exemplo muito banal que a gente naturaliza, quando surge um grande fenômeno da natureza, um cataclisma, como aquele que aconteceu não faz muito tempo nos Estados Unidos, na cidade de Orleans, foi chamado de Katrina. Por que colocar o nome de uma mulher, por exemplo, né? Katrina? Ou às vezes tem também, como aquele caso do fenômeno que aconteceu em Nova York, o furacão, o Hugo, também é um nome de um ser humano, mas por que se atribui a um fenômeno da natureza um nome humano, né? É justamente essa interdependência, isso está posto aí nas notícias, nos fatos, só falta a gente ter um pouquinho, né, essa compreensão mais filosófica, mais abrangente do porquê isso está acontecendo. Então, esses dois conceitos, é claro que eu estou fazendo alguma redução muito drástica, mas eles estão, talvez, aí nos ajudando, então, a compreender melhor essas complexas interações entre sociedade, natureza e democracia. Pode passar adiante, então. Agora, começando para valer, Rubem Alves, um grande educador, ele tem essa frase aí muito linda, na qual ele diz que sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido, né? A sensibilidade que envolve justamente essa visão, né, de que a natureza não é um bem para ser consumido, né, mas é um bem que nós devemos preservar, cuidar, né, porque, afinal, os recursos naturais são finitos. Podemos passar adiante? Então, esses são os dados do projeto de pesquisa, já falei, né, alguns autores que eu tenho trabalhado, Habermas, Honneth, o Latour, né, também aqui os nossos filósofos indigenistas, Ailton Krenak, o David Schopenhauer, o Bruce Albert, né, o Muniz Sodré também, que é um sociólogo, Richard Bernstein, filósofo norte-americano, e por aí vai. Então, alguns dos autores, né, como todo projeto, tem que ter um embasamento teórico. Continuando, depois nós apresentamos o tema, então, já falei um pouquinho, né, da hipótese de Gaia, do antropoceno, e também um outro conceito que é muito importante, que é o de refeudalização da esfera pública, que é um conceito muito importante pelo fato de que ele foi cunhado por Habermas há mais de 60 anos atrás, e agora, recentemente, Habermas, que é um filósofo que ainda está vivo, está com 94 anos, se não me engano, mora na Alemanha, né, filósofo alemão, ele retoma essa discussão num novo livro para debater o que está acontecendo na esfera pública hoje, né, com a presença, então, das fake news, das notícias distorcidas, né, toda essa enxurrada de informações, muitas vezes carreada por uma indústria da desinformação. Isso afeta fortemente a luta, né, pela defesa da ecologia e também pela defesa da democracia, como a gente viu até recentemente no Brasil, né, com aquela invasão no Congresso. Nós vimos que o poder das fake news, né, das notícias falsas ou notícias distorcidas, e isso também tem um impacto muito profundo nessa luta pela preservação do meio ambiente, porque muitas notícias falsas permeiam essas discussões, tentando desviar a opinião pública desse debate. Depois nós até vamos falar melhor de um caso específico nesse sentido. Pode passar, faz favorzinho. Bem, então, quando eu
estava preparando os slides, eu fui dar uma olhadinha nas linhas de pesquisa, né, do PPG da URI, né, esse que nós estávamos agora há pouco comentando, né, com a criação do doutorado, tem duas linhas de pesquisa: formação de professores e políticas de educação em ciências, saúde e tecnologias. E o que eu estou falando aqui tem a ver com tudo isso, com tecnologias da informação, da comunicação também, né, a segunda linha, com as práticas educativas em ciências, saúde, de novo, e tecnologias. Então, por que eu frisei a questão da saúde nas duas linhas aí? Porque justamente a questão da violência escolar, que é um tema que perpassa essa discussão, ele influencia por demais no aprendizado. Tem várias pesquisas que estão salientando esse aspecto, que a criança que é submetida, por exemplo, a condições de bullying, o cyberbullying, né, ou coisas do tipo, ela acaba tendo déficit de aprendizagem, e isso contribui com a evasão escolar, né, e com a repetência, por exemplo. E por aí vai. E se nós formos somar no conjunto, isso vai, assim, milhões de dólares, né, que são gastos anualmente por conta desses problemas. E, além disso tudo, o Brasil, né, ele é campeão mundial de violência contra o professor. Em geral, a média mundial é de 3 a 4 agressões por semana. E não apenas agressões físicas, também pode ser agressões verbais, psicológicas, bullying, esse tipo de situação. Porém, né, no caso do Brasil, esse índice chega a 12 acontecimentos, né, 12 ocorrências semanalmente, ou seja, em torno de 3 a 4 vezes a mais do que a média mundial. Isso contra outros países em que a média é zero, né, como é o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, Vietnã e alguns países orientais. Então, quer dizer, nós temos que correr atrás aí dessas questões, e isso tem me preocupado muito. Eu lembro que quando eu entrei nessa discussão, foi por ocasião de que eu estava fazendo meu pós-doutorado em Madrid. E conversando com pessoas que estavam por lá, trabalhando, às vezes, em profissões como garçons, atendentes de banco, de portaria de banco, às vezes na portaria de hotéis, etc., etc., a gente acabava identificando que eles eram latino-americanos, muitos, inclusive, brasileiros. E daí a gente perguntava assim, tá, mas tu tem alguma profissão, né, lá pelas tantas? Sim, eu sou formado, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou contabilista. Tá, mas e se tu ficasse lá, né, na Colômbia, na Bolívia ou no Brasil, tu não teria condições de estar numa profissão, exercendo a profissão? Sim, e talvez eu estivesse até ganhando mais. Tá, mas e por que você veio para cá? Ah, por causa da segurança, né? Então, é uma questão assim que, claro, a gente que vive aqui, desde que a gente nasce, a gente vê nos noticiários, né, toda hora, casos de violência, feminicídio, etc., a gente acaba também normalizando tudo isso. E eu posso contar para vocês que eu precisei sair do Brasil para me dar conta, né, para cair essa ficha da importância do enfrentamento da violência. E aí eu comecei a me perguntar, mas o que eu posso fazer na minha prática? E daí eu comecei a pesquisar, então, a violência escolar, e eu percebi que a escola, obviamente, ela reproduz, né, a sociedade, e, portanto, se nós temos uma sociedade violenta, nós teremos também, obviamente, uma escola violenta. Mas isso não necessariamente deveria ser assim, né? A escola também ela pode desenvolver um tipo de enfrentamento, e é função da escola, né, se opor às mazelas da sociedade, e não apenas reproduzir, né, embora a gente saiba que muita coisa está além das forças, né, que nós desenvolvemos nesse contexto. Mas, por outro lado, temos que buscar alternativas. E aí, quando eu comecei a pesquisar com esse tema, né, junto às escolas, a gente percebeu também que há uma descentralização, eu intitulo assim, uma descentralização mal compreendida. A gente perguntava, por exemplo, nos questionários para os docentes, se existia algum tipo de registro, se existia algum arquivo
nas escolas, contendo, né, casos de violência, ou apontando, indicando levantamentos sobre violência. E, não raro, as respostas eram no sentido de que, olha, os casos mais graves são registrados em atas, né? Bem, se a violência, pelos índices, elas são tão, digamos assim, tão evidentes, está se colocando de forma tão acentuada, por que as escolas não têm isso? A gente fazia pesquisa em diversas cidades, até inclusive de várias regiões do nosso estado do Rio Grande do Sul. E os dados que a gente acabava gerando eram todos mais ou menos muito semelhantes. Que as escolas, quando elas faziam esses levantamentos, eram para o sistema. Elas repassavam esses levantamentos, principalmente no caso das escolas estaduais, para o CIPAV, que é um órgão ligado à Secretaria da Educação, mas que depois a gente foi descobrir que ele era administrado pela Brigada Militar, não por professores. Então, vejam, é um problema social que acontece na escola, mas que é tratado como, né, política de segurança e não como um problema pedagógico. Então, a gente começou a perceber que existiam muitos problemas. As escolas, quando fazem esses levantamentos, é para repassar ao sistema e não para fazer uma autorreflexão e compreender, né, e tentar compreender o que está acontecendo e tentar mudar as práticas da própria escola, do próprio processo de ensino-aprendizagem. Então, isso vem, né, ao encontro dessa ideia das linhas de pesquisa, porque quando esses fenômenos acontecem, isso era muito evidente nos relatos, né, a saúde das pessoas implicadas era seriamente comprometida. Havia relatos, por exemplo, de professores que estavam dando aula e, de repente, por exemplo, uma tesoura era arremessada e cravava do lado, assim, no quadro, né? Só para vocês terem uma ideia dos relatos que a gente conseguiu obter nessas pesquisas. Então, são casos, assim, que dá para a gente pensar e repensar nessas políticas públicas e a forma como ela está sendo gerida. Continuando, então, nós pensamos que a violência escolar, então, é um fenômeno de saúde, é um fenômeno de política pública, pode passar, mas também ela tem a ver com consequências, como eu disse antes, né, negativas para a aprendizagem, para a saúde mental, para a convivência e a cidadania dos envolvidos, porque é justamente na escola que as crianças e jovens deveriam aprender os preceitos básicos da socialização, da boa convivência, da cidadania ativa. E como é que eles vão aprender esses valores em contextos adversos, em contextos violentos? Então, essa é uma pergunta que a gente formula sempre para repensar tudo isso de um ponto de vista macro, né, macroestrutural. Pode passar? Não sei se está conseguindo, às vezes ele trava, né, o sistema. Bem, eu vou continuando falando, daí pode ir situando. Um conceito, então, bem importante é esse, né, da esfera pública, que foi cunhado por Habermas, quando ele falou em refeudalização da esfera pública. E aí, uma pergunta central, né, do projeto é como, então, essa perspectiva descentrada de mundo pode ajudar a enfrentar a violência escolar a partir da interdependência entre humanos e não humanos. Por que a gente colocou essa questão? Porque nós percebemos que, nessas entrevistas, que quando os professores, então, eles acabam tendo contato com os casos de violência, eles acabam adotando uma perspectiva descentrada, que é falsa na nossa forma de entender, né? Porque, na verdade, a gente deveria, obviamente, contar com a ajuda externa, né? A escola não é um ente desvinculado da comunidade, mas o simples repasse dos problemas para essas instâncias da justiça talvez não seja um caminho adequado, porque o problema não está sendo equacionado efetivamente. Esse é o caso, por exemplo, do CIPAV, como eu citei antes, que é administrado pela Brigada Militar,
né, que é o órgão que recebe todas essas informações, e é também o caso do tratamento que muitas vezes as escolas dão. Elas acabam chamando Brigada Militar, elas repassam para o Conselho Tutelar, embora o Conselho Tutelar não seja exatamente um órgão da segurança pública, né, mas sim é um órgão da cidadania, mas ele acaba muitas vezes interferindo nesse contexto aliado, né, a uma visão policialesca desse processo. Então, nós identificamos algumas lacunas nesses diagnósticos que nós fizemos, né, e isso demanda, então, o uso, talvez, né, ou a criação de ferramentas integradas de previsão e de monitoramento, porque nós percebemos que não só é necessário a escola mudar certas práticas pedagógicas, mas também usar da tecnologia não exatamente como uma forma de monitoramento de condutas. Muitas vezes, quando a tecnologia ela entra nesse campo, ela serve para estimular a coerção, por exemplo, com o uso de câmeras, com o uso, né, de diversos dispositivos de controle no portão das escolas, e a gente sabe que isso não é uma forma, digamos assim, pedagógica de lidar com esse tipo de problema. Então, tem diversas lacunas, desde o uso da tecnologia que se reduz à instrumentalização e controle, quando, na verdade, a gente sabe que a tecnologia ela pode ser utilizada também para a emancipação, né, para os valores tão caros, né, que nós defendemos, os valores ligados à cidadania plena, né, e assim por diante. Bem, não sei se estão conseguindo passar o slide. Tá, então, a pergunta que eu já falei, pode passar. Aí a justificativa, então, também já conversamos, né? São ligados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, porque em vários pontos desses objetivos é mencionado essas questões todas, né, da segurança, da cidadania, dos valores, né, da emancipação, enfim, e assim por diante. Pode passar? Aí está bem claro, né? Por exemplo, no box 1 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 16, está dito claramente, né, que a escola deveria promover paz, justiça, inclusão, instituições eficazes e essenciais para um ambiente educacional seguro e integral. Então, isso já mostra que é possível, sim, nós pensarmos, né, a questão da violência escolar a partir da perspectiva de uma visão de sustentabilidade. Não é algo assim que seja excludente, pelo contrário. E em termos assim de teóricos, né, nas nossas pesquisas, eu encontrei um artigo no Atlas da Violência de 2018, que foi um verdadeiro achado. Ele está com o título Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma oportunidade para fortalecer a agenda de prevenção à violência. Esse artigo foi bem importante para que a gente pudesse ter clareza, né, de que é necessário, sim, enfrentar essas questões de maneira conjunta. Um outro dado importante foi a ECO 92, porque até então, né, a ECO que aconteceu no Rio de Janeiro, que agora vai ser o ano que vem aqui em Belém do Pará, nós, até então, né, nós tínhamos ciência de que a sustentabilidade ela deveria ser pautada com a questão da economia, simplesmente. Mas, a partir da ECO 92, foi acrescentado mais um conceito bem importante, que é o conceito do social, né? Então, formou-se o tripé da sustentabilidade, né? A questão ambiental, a questão econômica e a questão social. Por quê? Porque a questão social diz respeito justamente à paz, à tranquilidade,
a justiça. Um país, por exemplo, em guerra, dificilmente ele vai lutar por atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a questão social é muito importante. E aí entra a questão mesmo da violência, porque no Brasil, embora a gente sempre diga, né, que o Brasil é um país amistoso, cordial, recebe todo mundo muito bem, etc., etc., por outro lado, né, se criou em cima disso a ideia do Brasil como um país cordial, que é avesso a guerras. No entanto, os dados dos levantamentos da segurança pública mostram que os índices de violência no Brasil são semelhantes ao de um país em guerra, como, por exemplo, a Síria, em torno de 60 mil homicídios por ano, um país que estava em guerra até há pouco tempo. Então, quer dizer, a gente vive uma guerra não declarada, e isso é um problema social muito terrível, que impede com que a gente evolua do ponto de vista, então, da sustentabilidade. Isso afeta a luta por uma sociedade que preserve melhor o seu meio ambiente. Então, só assim, pequenos exemplos, pequenas observações que vão ao encontro dessas ideias que a gente está tentando aproximar, né? Esses diversos conceitos, sustentabilidade, questão da violência, né? E a refeudalização da esfera pública. Pode passar. Não sei se estou falando muito rápido. Aí, Não, acho que tá bem explicado e está bem, como diria o físico, está numa frequência adequada. que bom. E ótimo. Qualquer questão vocês podem interromper, podem perguntar também, fiquem à vontade. Aí tem mais um dos objetivos, né, que fala, né, da ideia da preservação dos direitos humanos, o desenvolvimento de estilos de vida sustentáveis, a luta por igualdade de gênero, por promoção de uma cultura da paz e não violência. Então, está muito claro nos objetivos do desenvolvimento sustentável que realmente, né, a luta pela paz, pela não violência, pela comunicação não violenta é fundamental. Então, por que as escolas têm dificuldade de tratar desses problemas, né? Se isso está acontecendo no seu contexto, se é função da escola desenvolver a socialização e a boa convivência, né, e a saúde, preservar a saúde mental, né, de seus técnicos, de seus docentes, de seus alunos. Por que essa dificuldade? Por que nós não conseguimos avançar nessa agenda como outros países já conseguiram? Então, fica sempre essa dúvida, esses questionamentos. E o que nós podemos fazer, né, do ponto de vista, enquanto universidade, na interação com as escolas, e a preocupação do nosso projeto vai um pouco ao encontro de que nós, além de nós trabalharmos com palestras, com discussões teóricas, né, pensando metodologias, nós também podemos pensar também a contribuição da tecnologia para esse contexto, sem, obviamente, né, desconsiderar que a tecnologia já está sendo utilizada, mas, obviamente, na nossa opinião, como dentro de uma visão muito instrumental, simplesmente. O que significa que a tecnologia ela está sendo desonebrecida, ela está sendo subutilizada, porque ela é muito mais do que isso. A gente acredita que a tecnologia ela é uma aliada na emancipação. E quando ela simplesmente serve para o controle e monitoramento, ela acaba provocando com que as pessoas desenvolvam, por exemplo, hipocrisias, né? Porque enquanto a câmera está ligada, a pessoa se cuida, mas no momento que a câmera é desligada, daí ela pode cometer atos belicosos. E isso não contribui para uma educação ética, para uma educação não violenta, né? Para o desenvolvimento de valores e coisas que a gente acredita que é possível, né? Sim, aliar a tecnologia a essas questões. Então, vamos adiante. Também essa iniciativa vai ao encontro do decreto que foi lançado pelo governo federal em 2024,
que propôs um sistema nacional de acompanhamento e combate à violência nas escolas. Foi a partir daqueles casos de violência que aconteceram em Santa Catarina, aqui no Nordeste também, na Bahia, onde alguns alunos, ex-alunos, entraram, né, e cometeram atos violentos. Isso nos Estados Unidos já é muito comum, mas aqui no Brasil a gente não tinha muitas notícias nesse sentido, e acabou havendo uma série de prisões, porque se percebeu que existia quase que um complô na internet incentivando esses tipos de atos, né, de vandalismo nas escolas. Então, esse diferencial também do uso da tecnologia a serviço da convivência, da inclusão e da segurança, e não só do monitoramento. E a ênfase, então, em ambientes seguros, participativos, porque é função da escola oferecer esse tipo de ambiente para que o aprendizado se desenvolva de maneira tranquila. Vamos adiante. Então, a gente percebe que muitas vezes essa gestão da violência nas escolas ela é feita de maneira empírica. Por quê? Porque ela não é feita cientificamente. A gente não tem dados e apontamentos. Bem, isso está acontecendo mais nessa turma, naquela turma, né? Em que contexto isso está acontecendo, de que forma, que tipo de violência. Os casos mais graves são registrados em atas, mas e os outros? Então, é uma visão empírica. Nós que trabalhamos com ciência o tempo todo, né? Não se justifica. E, portanto, há uma necessidade de abordagens mais estruturadas, mais participativas e também sustentáveis, que possam desenvolver trabalhos a longo prazo. Quando a gente encontrou escolas que, excepcionalmente, executam algum tipo de trabalho nesse sentido, os relatos são impressionantes. E nós temos aqui aqui não, né? Eu não estou no estado agora do Rio Grande do Sul, mas nós temos no Rio Grande do Sul um exemplo bem importante, que é o da Prefeitura de Canoas. A Prefeitura de Canoas já faz um trabalho de longo prazo com a questão da violência nas escolas. Nós tivemos contato com essa experiência, estamos em contato, estamos acompanhando, e tem sido, assim, uma grata surpresa, porque eu vou contar, assim, rapidamente o que aconteceu, né? Porque não é só função da gente fazer a crítica, mas também fazer os elogios quando as escolas acabam abraçando essa causa. E nas escolas municipais de Canoas, a Brigada Militar fez um levantamento na comunidade e percebeu que, entre os casos de violência que existiam, homicídios, roubos, latrocínios, enfim, os casos de violência comuns, havia um envolvimento muito forte de pessoas com baixo nível de escolarização. E aí eles perceberam que mais ou menos em torno de 1.000 pessoas estavam envolvidas nesses atos violentos. E aí, quando eles fizeram o levantamento do nível de escolaridade, eles perceberam que havia um déficit muito grande. E daí eles trouxeram para a Secretaria da Educação esse problema e começaram a discutir formas de intervenção conjunta nas escolas, para evitar que as crianças pudessem se evadir, por exemplo, né? Que ficassem em reprovação, enfim, né? Que as escolas contribuíssem para a manutenção desse círculo vicioso. Aos poucos, foi desenvolvido um trabalho junto à comunidade nesse sentido, e se percebeu com o tempo que os índices de violência começaram a cair exponencialmente, ou seja, de maneira muito clara. Por quê? Porque as crianças começaram, então, a permanecer mais nas escolas, levar para as famílias também os princípios da comunicação não violenta, para a resolução de conflitos de maneira amigável, né, através da própria gestão, né, desses processos pela justiça restaurativa e também, obviamente, pela comunicação não violenta. E isso contribuiu para diminuir muito esse tipo de problema. E eles estão levando adiante essa experiência, que é uma experiência muito exitosa. Continuando. Então, a violência escolar, já falamos, né, sobre a ideia, então,
da contribuição que isso tem para uma cidadania democrática, como isso interfere na vida social, né, na diminuição dessa cultura do ódio, que hoje em dia é propagada fortemente pelas redes sociais, muitas vezes, e assim por diante. Podemos passar. E as lacunas, né, nós já observamos, que tem no sistema de ensino, principalmente essa ideia da descentralização mal compreendida. Um professor disse assim, até numa das entrevistas, usou uma metáfora do futebol, que as escolas, muitas vezes, elas só pegam a bola e repassam, e passam a bola adiante, como se isso não fosse um problema delas, como se a escola fosse um lugar sagrado e infenso à violência, onde a violência não deveria existir, quando, na verdade, a gente sabe que a agressividade, né, a agressividade é inerente à condição humana. E, portanto, as escolas, né, deveriam ter uma outra forma de encarar esse problema. Nós tivemos uma aluna, eu tive no nosso grupo, né, de pesquisa, uma aluna de doutorado, só para vocês terem uma ideia, que ela fez uma pesquisa em todos os cursos de pedagogia do Brasil, porque você sabe que os pedagogos são aqueles que trabalham com as crianças, né, de zero, desde a pré-escola até, né, a quinta série, geralmente com a unidocência. E ela buscou em todas as bases de dados dos cursos de pedagogia das universidades federais que tinham seus currículos expostos na internet. E ela analisou um por um os currículos, ela encontrou 28 universidades federais que colocaram os seus currículos na internet. E, ao avaliar os currículos, ela encontrou apenas uma universidade que desenvolvia alguma forma ou alguma disciplina voltada a essa comunicação não violenta, que era a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, chamou muita atenção essa pesquisa, porque a gente imagina, bom, as universidades federais, né, os professores têm tempo, têm dedicação exclusiva, estão lá trabalhando, né, os seus currículos da melhor forma, mas não, e é justamente ali, né, a gente já sabe por diversos autores, como é o caso de Adorno, por exemplo, que é um teórico da escola de Frankfurt, que ele diz que a luta contra a barbárie, a luta de uma educação para evitar que Auschwitz se repetisse, deveria começar na primeira infância. Ou seja, a luta contra a barbárie é a luta contra a violência. E por que, então, os cursos de pedagogia não despertaram ainda para essa realidade? Então, tem lacunas assim na formação de professores, né, a gente tem observado, e isso repercute, né, obviamente, quando os professores chegam nas escolas, eles acabam, muitas vezes, não sabendo como lidar com o problema, porque na sua formação também houve esse déficit nesse sentido. Vamos lá, pode passar adiante. E a nossa pesquisa, ela vai, então, em direção a essa visão global, né? Vai estudar 3 países, a Alemanha, a Espanha e o Brasil. A gente já tem levantamentos do Brasil, agora está buscando, então, levantamentos fora, né? Na Espanha e na Alemanha, para fazer os contrapontos, para ver como que as escolas estão trabalhando com essas questões da sustentabilidade e da violência. Se é que estão trabalhando, né? De que maneira isso? Porque a gente está buscando, mais do que detectar déficit, a gente está procurando detectar as boas práticas, né? Práticas sustentáveis nesse sentido, para tentar, obviamente, ampliar, né, esse espectro. Pode passar. Então, os 3 conceitos fundamentais, a gente já falou, né? A hipótese de Gaia, o antropoceno. A refeudalização da esfera pública é a ideia do retrocesso da esfera pública, porque no período do iluminismo, né, quando surgiu essa ideia da opinião pública, de uma opinião pública separada do Estado, né, como um lugar de debate, um lugar onde a gente pudesse colocar as opiniões e debatê-las. Hoje em dia, com as tecnologias, com o avanço, né, da internet, com as redes sociais, a gente está percebendo o fenômeno, então, da refeudalização da esfera pública, ou seja, né, a criação de câmeras de eco
em que as pessoas só debatem e discutem com quem concorda com a sua opinião. E isso é um problema muito sério, porque não há, na verdade, debate, né? Há só o que existe muitas vezes, câmeras de eco, câmeras que só reproduzem aquilo que eu acredito. E isso traz sérios problemas, porque enfraquece o espaço democrático. E tem contribuído, como a gente sabe, né, por várias fontes. Por exemplo, até dou uma dica, se as pessoas não assistiram ainda, podem assistir um documentário que está disponível na Netflix nesse sentido, que é voltado justamente para esse problema, né? O título do documentário é O Dilema das Redes, e traz justamente essa realidade que está afetando fortemente a nossa democracia. Então, as pessoas desenvolvem grupos, né, que se defendem e que passam a encarar todos aqueles que discordam de si como inimigos, né? E isso tem causado fissuras profundas, né, na sociedade, a polarização na política e assim por diante. Então, nós acreditamos que é necessário aliar a essas discussões também essa preocupação com o que está acontecendo nas redes sociais atualmente. E essa refeudalização, então, seria essa volta aos feudos do período da Idade Média. Isso é um retrocesso no avanço das conquistas democráticas. E, obviamente, né, Habermas é um dos autores que mais ajuda a compreender esses processos. Podemos passar adiante? Então, a fundamentação teórica vai nessa direção, podemos passar, já falamos. Já falamos, então, da esfera pública, do Habermas, né? Esse livro que ele publicou em 62, e agora ele retoma esse debate 60 anos depois, já no contexto, então, das redes sociais. Podemos continuar. Esse debate, então, tem levado à fragmentação, né, nas redes sociais, a ausência de confronto com a diferença, né, e o predomínio de confirmações ideológicas e da indústria da desinformação. Então, podemos ir passando adiante. Eu vou comentar um pequeno exemplo de fake news, né, de indústria de desinformação nessa questão ambiental, né, que é a ideia de que essa defesa do meio ambiente e da ideia também da crise climática, de que seria uma espécie de iniciativa tomada pelo primeiro mundo para tentar atrasar o desenvolvimento dos países que estão, né, em processo de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, se criou essa fake news, e ela aparece muito claramente em vários debates como um exemplo da interferência dessa indústria da desinformação, que tenta desviar a opinião pública do debate sério, né, daquilo que nós poderíamos fazer, né, dos compromissos que nós poderíamos desenvolver em termos de relação universidade e sociedade, de escola com universidade, por aí vai. Então, essa ideia, né, essa fake news, ela vai nessa direção de que esse é um discurso, essa é uma narrativa produzida pelos países ricos que não querem que os países pobres se desenvolvam, daí eles criaram essa ideia de que é preciso proteger o meio ambiente, e isso é um atraso, isso cria o atraso no desenvolvimento, quando, na verdade, né, é uma notícia falsa, porque a gente sabe que a defesa da ecologia é uma aliada, sim, do desenvolvimento. Vamos lá, pode passar. Aí é o caso que a gente citou, o livro do Edward, então, acabamos de falar, né, que fomenta uma desconfiança nas narrativas climáticas. E o mundo em desenvolvimento seria vítima dessa fake news, quando, na verdade, essa narrativa é uma fake news. Vamos à frente.
Então, esse é o poder perverso da desinformação. Ela distorce o debate científico, ela desvia a atenção de questões críticas, ela dificulta a construção de soluções colaborativas e fragiliza o entendimento público. E pior ainda, ela reforça essa polarização perversa que o país está preso há muito tempo e que não consegue transcender, e que não consegue avançar, né? Porque a gente sabe que assim como eu, pelo menos, acredito, assim como o corpo humano, né, é formado de esquerda e direita, né, e o corpo humano funciona melhor com as duas mãos juntas, né, trabalhando juntos, por que o corpo social tem que se fraturar, né, de achar que a esquerda é inimiga da direita e vice-versa? Então, é por aí o poder perverso da desinformação. Esquerda e direita tem tudo que é país do mundo, e a gente tem que enxergar, obviamente, como um adversário, nunca como um inimigo, né? Aquele que se opõe às nossas ideias. E no Brasil está acontecendo o contrário, infelizmente. Então, isso perpassa essas discussões que nós estamos falando. Pode passar adiante? Em síntese, então, essa refeudalização ela transforma os cidadãos em espectadores passivos, né, expostos à manipulação do poder, e só compromete, então, o encaminhamento do debate democrático frente a essas questões. Podemos passar? Então, o antropoceno ele exige essa autoconsciência de uma mudança ética, de uma postura, né, política com P maiúsculo aqui, que sugere, então, superar visões antropocêntricas e coloniais, e a escola deveria reconfigurar as suas práticas, tornando, então, a diversidade cultural e a sustentabilidade princípios estruturantes da formação cidadã. A gente percebe pelos gráficos, pelos índices, que a violência na escola ela vinha crescendo, mas a partir do momento que houve a inclusão, nós passamos, então, a ter os gráficos subindo de maneira assustadoramente. Resolvemos um problema e criamos outro. Por quê? Porque os nossos currículos não mudaram, né? Entraram novos atores, os afrodescendentes, os indígenas, que antes estavam afastados, né, da cidadania, da formação cidadã oferecida pela escola. Com a inclusão, esses novos atores passaram a figurar no contexto, porém, são fortemente discriminados e acabam sendo motivando, né, isso tudo, atos de violência. Então, aí é que entra essa necessidade, então, da formação de práticas sustentáveis, que respeitem a diversidade cultural e assim por diante. Continuando. Já falamos, então, também sobre isso. O futuro, então, da esfera pública, né, também. Nós acrescentamos um conceito aí, né, a esfera pública sustentável. Por que não, né, pensar uma escola pública uma esfera pública sustentável, incorporando esses elementos e esses novos sujeitos políticos, né, como a terra e o meio ambiente, nesse debate. Podemos continuar? E aí são todos os conceitos integrados, então, que é fundamental, então, unir esses esforços. E aí a tecnologia como um sistema aliado, né? Um sistema proposto dentro desse contexto para nos auxiliar nesse processo. Até porque, né, a tecnologia já está sendo utilizada, muitas vezes nas redes sociais, contra essa agenda. Podemos continuar? Esse giro autoritário é mais do ponto de vista das teorias da educação, é um outro elemento que a gente traz para o debate, porque a gente sabe que houve uma transição histórica, né, da pedagogia tradicional, ela é centrada no professor, a escola nova é centrada no aluno, e ponto, né, parou aí o debate. A gente está propondo nesse projeto avançar para mais uma descentralização, né, porque quando saímos da pedagogia tradicional, nós saímos da centralidade do professor, houve uma descentralização para o aluno. Porém, a gente propõe
a discussão da inclusão do Alter, né, como figura integral do processo educativo. O Alter, que seria esse outro fruto da inclusão, como expressão da diversidade cultural, social, cognitiva e experiencial. É quando a gente faria, então, uma nova descentralização, não mais só o ensino centrado no aluno, mas centrado na diferença, na diversidade, pensar currículos que avancem para esses aspectos, que incluam o outro de maneira plena, né? Esse é um desafio, é um tensionamento para desenvolver práticas sustentáveis e também diminuir as questões, ou dirimir as questões de violência. Podemos continuar. Esse giro autoritário, então, seria uma ruptura com visões autoritárias e também com a desresponsabilização docente, porque quando o docente tem contato com o problema, muitas vezes ele repassa, então vamos chamar alguém para falar sobre esse assunto. Então vem alguém da universidade, vamos chamar alguém da polícia para vir aqui falar sobre drogas, e por aí vai. Então as escolas, elas vão... A gente sabe que as escolas têm dificuldades, né, para gerenciar os conflitos, mas a cultura da descentralização acaba também sendo compreendida como uma desresponsabilização. E a gente não busca formas de resolver de maneira autônoma, porque a escola tem, né, os seus estatutos, autonomia para didática e pedagógica garantida. Então, currículos e práticas que valorizem múltiplas identidades, formas de compreender o mundo, que trabalhem com comunicação não violenta, que possam trabalhar com diferença, né, e não com padronizações. Esse é sempre um desafio dentro desse contexto. Podemos continuar. E aí vem, então, todos esses elementos integrados que iria em direção a essa ideia que agora eu vou apresentar numa tecnologia de um sistema proposto, que é, claro, é uma hipótese, é uma ideia que a gente está desenvolvendo no projeto. Pode passar? Para isso, a gente se inspira num jogo, né? Tem várias criações já nesse sentido que a gente mapeou, mas eu trouxe uma delas aqui, que foi um trabalho premiado internacionalmente e foi criado por um Instituto Federal de Pelotas. Se criou um jogo, foi fruto, inclusive, do resultado de um trabalho de TCC, veja só. Rua das Crianças Corajosas é o nome, vocês podem procurar na internet. É um jogo que ensina a prevenir abuso sexual infantil, que fala de onde que as crianças podem deixar-se tocar, né? Porque a gente sabe que existe assim uma linha muito tênue entre o toque, né, carinhoso e o toque sexual. E a gente sabe também que os maiores crimes sexuais contra crianças e adolescentes acontecem muitas vezes dentro de casa, né? Então, qual é o limite? Então, esse jogo ensina as crianças a perceber quando o toque é um toque carinhoso, de afeto, de pertença, né? E de manifestação sentimental, e quando é um toque voltado para a questão sexual. Então, se a criança consegue identificar isso, ela também pode servir como um elo para superação do problema, né? E aí vem a conscientização também. Então, tem um link no YouTube, que a gente colocou ali, mas se vocês colocarem jogo, prevenção de abuso sexual, vai aparecer Rua das Crianças Corajosas, o título. Pode passar. A gente se inspira um pouco em experiências como essas. E a gente propõe, então, um sistema tecnológico de prevenção da violência escolar com base na sustentabilidade e no diálogo. É ainda uma ideia incipiente, mas que também se inspira nesse trabalho que é feito no Rio Grande do Sul, né? Através do programa CIPAV, que já está implantado nas escolas. Esse programa começou na Prefeitura de Caxias do Sul e depois foi levado pelo governador da época para o Estado.
mas a gente acha que ele está sendo utilizado nesse sentido, né, da descentralização mal compreendida. E a nossa proposta vai em direção diferente. Podem continuar? Então, seria um sistema proposto dentro de uma ideia de inovação, né, um sistema preventivo, dialógico e sustentável, que busca superar práticas repressivas e registradoras, como já está acontecendo, e alinhado aos princípios da eco-inovação e da sustentabilidade. E também, obviamente, inspirado nesses conceitos que a gente falou, né, da hipótese de Gaia, da escola como um sistema vivo e interdependente, que a violência escolar não é algo restrito à escola, não é um problema dos comunistas, né, como a gente vê nas fake news, que largaram mão de educar, não é isso, porque, segundo a literatura científica, o problema começa fora da escola, começa com a desestruturação familiar. E as crianças, então, elas não têm noção de limites. Quando elas chegam nas escolas, elas vêm como um verdadeiro foguete, né? Elas não têm noção do que é, até onde elas podem ir. E aí, quando elas cometem algum ato de infracional na escola, né, alguma briga ou alguma desavença, algum problema, eles são chamados na secretaria ou na direção, muitas vezes há uma intervenção do sistema aí, pelo menos é isso que a gente percebe nos levantamentos, de forma muito violenta, né? Ou seja, esse limite é posto pelo docente em causa, né, em questão, de maneira muito violenta. E aí explode o conflito, como a gente tem visto em várias cenas, né, que são propagadas seguidamente na internet, em que os alunos se rebelam e acabam batendo nos professores, e os índices mostram isso, né? O Brasil, campeão mundial de violência contra o professor. Por quê? Porque o professor ele também não tem preparação, né? Ele não recebeu, muitas vezes, uma formação voltada para a educação não violenta. E então, por isso os conflitos acabam acontecendo nas escolas, né? Por que não acontece em outros locais? Porque justamente há esse choque, né, entre o despreparo do professor e a criança que chega sem as noções de limite, em função da desestruturação familiar, que é um problema social, né, que a gente sabe que existe fortemente na sociedade atual. Vamos em frente? Então, o objetivo seria desenvolver um sistema tecnológico que integre esses elementos, né, promovendo ambientes mais seguros, participativos e não violentos. E se alguém quiser se aliar a essa luta, estamos disponíveis para trabalhar juntos. Podemos continuar? Quais seriam as características? Uma plataforma digital interativa, com acesso para gestores, para professores, para equipe técnica e alunos. É bem nessa linha também, né, dos mestrados e doutorados profissionais, procurar promover um protótipo, alguma coisa nesse sentido. Teria uma interface amigável e responsiva e que faria, obviamente, um monitoramento contínuo, gerando dados para a tomada de decisão, porque é o que não acontece. A gente tem vários artigos, se vocês quiserem buscar no meu currículo, nós temos vários artigos voltados com o título de Arquivos da Violência Escolar. Então, porque a gente investigou quais são os arquivos que as escolas têm. Antigamente, as escolas tinham o livro negro da escola. Eu cheguei a pegar essa época, né? Mas, veja, já era um problema da pedagogia tradicional, porque já desde o nome já era um nome racista, né? O livro negro da escola. E depois ele foi abolido em algumas práticas, mas, por exemplo, em São Paulo ainda existe, em vários contextos, no Paraná também ainda existe, em vários contextos, não foi abolido totalmente, mas é uma prática da pedagogia tradicional, que acabou nessa virada de paradigma para a escola nova, acabou sendo deixado de lado de modo geral. Porém, seria necessário a gente pensar na ideia, né, da escola ter algum arquivo, não daquela forma repressiva, como era feito anteriormente, mas talvez dentro dessa visão de
de acompanhamento de dados para auxiliar a tomada de decisão dos gestores. Quando eu fui diretor de escola, eu trabalhei um bom tempo nos sistemas de ensino, a gente chegou a fazer isso, meio que empiricamente, eu reconheço. Mas eu lembro assim, ó, que quando a gente começou o trabalho, eu pensava, na minha ingenuidade, que os problemas maiores estivessem no ensino médio. Depois que a gente acabou fazendo levantamentos, por incrível que pareça, o problema naquela escola, que era uma escola grande, na época de primeiro e segundo graus, né, ensino fundamental e médio, o problema se mostrou mais presente nas turmas entre quinta e sexta série. Quinta e sexta série. E aí a gente acabou tomando algumas medidas, né, nesse sentido, mudança de currículo e etc, etc. Mas por que aconteceu isso? Daí a gente se questionou, tá, mas por que quinta e sexta série? Né? As crianças pequenas ainda e estão em guerra, por quê? Ora, muito simples, porque a maioria das crianças dessas turmas, elas vinham do interior do município, né, com a questão toda dos ônibus, né, que traziam as crianças do interior, e até então eles tinham professores unidocentes, era um só professor para todas as disciplinas. E ao chegar na escola grande, né, uma escola já bem consolidada, com ensino fundamental e médio completo, desde a pré-escola, eles encontravam vários professores. E aí havia um choque, né, a mudança, e muitos se perdiam dentro desses processos. Então, uma das medidas que a gente tomou foi o enxugamento de currículo. Nós diminuímos, por exemplo, para a quarta série, nós colocamos 3 disciplinas só, para haver uma transição mais suave nesses processos. Na quinta série, nós colocamos 4 disciplinas, agrupamos disciplinas, e na quinta série e na sexta série, nós colocamos 5 disciplinas. Então, fazer uma transição mais flexível, né, para essa mudança disciplinar. E também, obviamente, tomamos outras atitudes, e isso ajudou a diminuir a questão da violência naquele contexto. Então, quer dizer, a tomada de decisão é fundamental, mas a gente tem que ter dados. E como é que nós vamos gerar esses dados se a gente só repassa o problema adiante, como disse aquele professor, só pega a bola e passa adiante? Ah, aconteceu um caso de violência, então vamos lá, vamos chamar o conselho tutelar, eles que resolvam. Não, isso é o problema da escola, porque a violência, ela é só, como já diz a psicanálise, né, muitas vezes, ela é só a ponta do iceberg. É sintoma de que algo mais profundo está acontecendo. Um problema mais profundo está acontecendo. Então, ter esse olhar sensível, que já falava Rubem Alves, né, desenvolver essa sensibilidade, começar a pensar o currículo, começar a pensar práticas que venham ao encontro, né, do enfrentamento desses problemas, é tarefa da escola. Vamos adiante. Princípios orientadores, então, obviamente, trabalhando dentro da participação democrática de todos os atores envolvidos, que é o que acontece também já na prefeitura, como eu disse antes, de Canoas, e algumas outras escolas também. Eu vou citar mais um caso de uma escola municipal de Santa Maria. Eles tinham problemas de violência, mas não estava acontecendo nada de grave. Até que um dia um aluno bateu num professor, houve uma violência física. Daí a escola parou completamente, pediu auxílio para a Secretaria da Educação, e a Secretaria suspendeu as aulas, né, porque foi uma agressão bem violenta, e daí eles começaram a refletir por que estava acontecendo, por que aconteceu aquilo. E aí eles descobriram, né, como se diz assim, Paulo Freire, a pedagogia da amorosidade, e eles começaram a trabalhar a partir dos princípios da pedagogia da amorosidade. E perceberam, né, veja bem, eles relataram isso para nós, eles perceberam que eles tiveram que mudar, inclusive, o tom de voz. Tinha professores com tom de voz assim, muito monocórdio, muito monótono, muitas vezes até agressivo, e eles se deram conta que eles precisavam, dentro de uma pedagogia da amorosidade, variar um pouco o tom de voz, ser mais sensível às crianças, deixar elas falar, né, mais nas aulas, não ficar monitorando de maneira tão repressiva como estava acontecendo. E por aí vai tomar uma série de atitudes,
E ao final daquele ano, o fato aconteceu em agosto, ao final daquele ano, eles observaram que a reprovação, que os índices de repetência e evasão diminuiu 30%, só pelo fato da escola ter mudado, né, os seus processos de ensinar e de aprender, e a forma como começou, então, a interagir com os seus alunos. Vejam, e aí a gente se pergunta, mas tem que esperar acontecer um problema mais sério para daí a escola tomar? Não é função da escola ter, muitas vezes, né, uma atitude preventiva? Por que não começar logo, né? Então, há uma necessidade de pensar em determinadas formas de intervenção que venham a contribuir nesse sentido. E aí, então, desenvolver o diálogo como ferramenta de mediação e prevenção, da cultura da paz, o respeito à diversidade, esses valores, né, que são muito caros à convivência humana. Seriam os princípios orientadores. Pode continuar? A funcionalidade-chave seria, então, ter um banco de boas práticas em prevenção da violência, que é o que nós estamos fazendo, né, os levantamentos em 3 países, módulos de formação para educadores, inclusive na FAPERGS nós conseguimos aprovar viagens para a Europa nesse sentido, né, para buscar junto às escolas. Nós vamos eleger 3 escolas em cada país que demonstrem práticas positivas nesse sentido. Módulos, então, de formação para educadores, canal de escuta ativa e acolhimento, sistema de alertas e indicadores para atuação preventiva, que é o que nós falamos antes, né? E termos um arquivo digital da não violência escolar, né? Então, enquanto o Livro Negro fazia os levantamentos da violência escolar, e também as atas, né, registram os casos de violência, até parece que a gente procura registrar o que não é bom, né, na escola. E aquilo que é bom, por que a gente não registra? Então, pensar também nesse aspecto, para que os bons exemplos, né, contaminem, como se diz assim, contagiem o conjunto das escolas. Continuando. Então, esse sistema teria uma plataforma digital, que nós chamaríamos de Gaia Viva, um painel, né, da comunidade escolar, que integraria dados do clima escolar, da presença, das interações, indicadores de bem-estar e conflitos, um mapa vivo da convivência e uma central de escuta alteritária, que é essa ideia de acolhimento virtual e presencial baseado nesse giro da escuta ativa, com profissionais capacitados em diversidade cultural, saúde mental e justiça restaurativa. Claro que seria sempre dentro de uma perspectiva ideal, né? E a gente vai em busca de escolas que já desenvolvam algumas práticas nesse sentido. Vamos adiante. E aí teria, então, uma ideia da inovação e impacto, promovendo cultura institucional de não violência, superação de práticas punitivas e improvisadas, que é o que muitas vezes acontece, e teria à disposição ferramentas de gestão e planejamento estratégico com base em dados reais, que é o que se busca, né, gente? Nós falamos tanto de cientificidade e, no entanto, enfrentamos problemas ainda de maneira empírica. Podemos ir adiante. Os encaminhamentos, então, a tecnologia como uma ferramenta, não, mais uma vez falando, né, de monitoramento de comportamentos a serviço da repressão, mas a tecnologia, como acontece, né, com as câmeras no centro de cidades ou nas entradas das cidades e tal, não é esse o objetivo. Seria a tecnologia como uma ferramenta de cuidado e de prevenção. E a educação como campo estratégico, então, para a paz. Fundamental. E a gente sabe que... Por que nós falamos tanto em escola? Porque a gente sabe que as escolas é um dos gargalos que atrasa o desenvolvimento, né, econômico, porque as crianças estão se evadindo cedo da escola e isso contribui, então, para que a gente tenha dificuldades de crescer nos índices, né, de escolarização e, obviamente, né, na qualidade dos serviços. Isso impacta fortemente na empregabilidade e assim por diante.
A sustentabilidade, então, como um horizonte comum de transformação social. É um outro aspecto importante para os encaminhamentos. Podemos passar? Quais seriam, então, os próximos passos? Nós trabalhamos dentro de uma perspectiva hermenêutica reconstrutiva. A hermenêutica, ela fundamentalmente se coloca sempre à escuta, né? Ela não tem soluções, ela não apresenta soluções, ela está mais preocupada com as perguntas do que com as respostas. E obviamente, se nós não soubermos questionar o que está instituído, as formas, as práticas correntes, a naturalização dos problemas, né? Como foi o meu caso, eu já era docente de universidade por muitos anos, mas precisei sair fora do país para me dar conta, para desnaturalizar a questão da violência. Por isso que eu coloco como exemplo, também como autocrítica, nesse aspecto de se pôr à escuta, né? Dos problemas. Por que os jovens estão indo procurar outros países? Agora mesmo, né, com as políticas do Trump, toda hora vindo os aviões aí de brasileiros que estão voltando, né, das migrações. Por que isso? Por que um país com tantas possibilidades, tantas necessidades, acaba exportando? Agora o governo criou um programa para repatriar os cientistas, né, doutores formados que estão trabalhando em vários países para voltar para cá. Então a gente está perdendo recursos a toda hora por conta, obviamente, né, um dos problemas maiores é a violência, que atrasa não só esse aspecto, mas também o turismo, né, atrasa a convivência social. As pessoas estão se fechando em condomínios, né? Cada vez mais com medo, né? A cultura do medo, e por aí vai. Então, tem vários problemas que têm a raiz na questão da violência. E aí a gente espera, então, ter uma compreensão mais profunda das relações entre violência, sustentabilidade, educação, com insights que orientam, então, a implementação de medidas efetivas e culturalmente sensíveis. Será que vamos conseguir? Não sei, mas sem tentar a gente não consegue. E outros conseguiram, né? Como a gente falou ali naquele exemplo, daquele jogo para ensinar as crianças a detectar investidas, né, sexuais, abusos, né, nesse sentido. E aí contribuir para o desenvolvimento de políticas educacionais mais eficazes, promovendo a prevenção da sustentabilidade. Não é que a gente não acredita no discurso, mas a gente acredita que o discurso tem que caminhar paralelo às práticas. Tem um grande pensador português, que ele foi condecorado com o doutor honoris causa na nossa universidade, no ano passado, o professor Antônio Nova. Ele é um grande teórico da área de formação de professores. E ele diz uma frase muito simples. Ele diz assim, que eu acho que resume bem o que eu estou querendo falar aqui. Ele diz assim: a educação, ela vive a riqueza dos discursos, mas a pobreza das práticas, né? Então é isso, a gente tem que continuar investindo nos bons discursos, na comunicação não violenta, obviamente, na justiça restaurativa, nas práticas que venham a contribuir, né, para a emancipação discursiva, né, mas também avançar nas práticas, porque, como o professor dizia, né, Antônio Nova, nós vivemos, então, a riqueza dos discursos e a pobreza das práticas. E essa dicotomia da formação de professores, né, da distância entre teoria e prática, é um desafio para que a gente consiga transcender. Então, era isso. Agradeço muito a atenção, desculpe se me estendi por demais, mas fiquem à vontade aí para colocar tudo em questão, dúvidas, críticas. Amarildo, nós aqui do BGCTEC que agradecemos você ter tirado esse tempo aí dessa região tão quente e tão bonita que você está agora, né? Para dar um tempinho do que você tem trabalhando. Eu já conhecia muito o trabalho teu, né? Pelas discussões nossas lá na praia, né? A gente já mais ou menos discutia essas questões, né? E para mim é tão salutar, né? Que eu me ressinto às vezes dessas discussões.
deixamos aberto para o pessoal que tem alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento, bate-papo, qualquer coisa que vocês queiram discutir com o professor Amarildo. Alguém deseja fazer alguma pergunta, comentário? Esteja à vontade. Bom, eu vou iniciar então, que eu anotei algumas coisas aqui, Amarildo. Eu posso fazer um comentário, Rondão? Pode, vai, Flávio. Fala. Professor Amarildo, primeiramente, sim, parabéns, né, pela sua apresentação, sua abordagem. Eu gostei muito do tema que o senhor trouxe para a gente refletir, né? E também do projeto, né? Porque deu para ter uma ideia, assim, ó, da proposta, né, do seu projeto. E eu gostei muito, assim, da estrutura e de como o senhor pensou, digamos assim, trabalhar essa questão em nossas escolas. Parabéns, Ion. Fiquei muito feliz com esse assunto que foi colocado em discussão aqui. Obrigado, Flávio. Obrigado. Eu estou aqui brincando com a minha orientanda, com a Valesca, que ela é professora de uma escola que ela está trabalhando, né? O projeto de mestrado dela é semelhante à construção de uma plataforma para interagir com os pais. Mas é um projeto desafiador, ela é diretora de escola, né? Então, estamos com esse projeto. Mas, Amarildo, uma das coisas que sempre me... Bom, eu assinei muito o Quadro Negro, né, quando eu era aluno. Uhum. Não era um queridinho dos professores, né, como o pessoal que me conhece. Mas uma das coisas, assim, que a gente já discutiu, eu queria reforçar aqui, que é... Tu era do livro negro, então, Vandão? Assinou o livro negro. Eu assinei várias vezes. Muito Viu? bem. Que é aqui, ó, que eu me ressinto muito aqui na discussão com meus colegas. A gente tem dia a dia que a gente não para pensar, mas gostaria que tu colocasse como, porque eu tenho, infelizmente, não pude participar. Eu tenho um amigo meu que é promotor da infância e da juventude e sempre está com problemas lá que os colégios levam para ele. E ele sempre se ressente da preparação dele para lidar com alguns temas. Então, sim. E ele caiu bem quando tu falou aqui, ó. Aliás, quinta-feira eu vou jogar tênis com ele, se ficar gravado, vou repassar para ele dar uma assistida. O estudo empírico da violência, principalmente da violência escolar. Gostaria que tu comentasse mais uma maneira da gente, claro que aqui na academia é fácil isso, mas uma maneira da gente levar o estudo mais científico para o dia a dia do professor que sofre com a violência. Sim, esse é o desafio, né, Antônio? Porque a gente percebe isso na forma como as escolas estão, de modo geral, gestionando os conflitos. Nós estipulamos a ideia, assim, em termos de categorização, como uma descentralização mal compreendida. Eu tinha publicado um livro pela editora da Universidade de Caxias do Sul, que é o Terapia de Atlas, Filosofia da Educação no Contemporâneo. E a gente propõe um pouco essa ideia da descentralização, porque o Atlas é aquele personagem da mitologia grega que ficou carregando o mundo nas costas. Tem, às vezes, esculturas por aí nas praças, tem lá no Fórum, em Santa Maria, ali na Praça Saldanha Marinho, tem uma representação no prédio, inclusive, e esse personagem, ele mostra bem um pouco o que acontece, né? Porque a sociedade, de modo geral, quando ela não consegue resolver um problema, ela acaba repassando para a educação. Isso é muito característico, né? Educação para o trânsito, educação para isso, para aquilo, para aquele outro. E a questão da violência acabou também sendo repassado, de certa maneira, para a escola, porque, por um lado, as famílias abriram mão, né,
desse trabalho de colocar limites, e o que acontece? Né? O problema acaba sendo repassado para a escola. E a escola esbarra nessa dificuldade porque falta uma formação mais efetiva para o professor nesse sentido, de como mediar conflitos. E daí o que a escola faz? Ela acaba passando para a brigada militar, para a instância policialesca, né? Para a instância da justiça. E isso acaba criando um círculo vicioso, né? Ao invés de criar um círculo virtuoso, na nossa opinião, e a gente percebe e sabe que a justiça tem trabalhado muito com as escolas, e isso é muito bom, isso vem ao encontro da ideia da terapia do Atlas, porque a gente sempre tem que ter muito presente que um dos modelos que serve como parâmetro para a educação formativa, para essas ideias que a gente defende, uma educação emancipatória, uma educação que atende à complexidade, é a concepção de educação da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a função de educar não era exclusiva do pedagogo. A função de educar era uma função de toda a sociedade. Toda a sociedade educava, né? E por isso que se criou tantas coisas belas naquele pequeno mundo, né? Só que na nossa sociedade a educação acabou, né, sendo produto, né, sendo entendida como o trabalho da escola. Então, obviamente, o político não precisa educar, né? E qualquer outro tipo de profissional também não, muito menos os pais, né? Então, fica tudo concentrado nas escolas. E as escolas, por sua vez, como não tem preparação, como a gente pôde perceber, infelizmente, nos nossos levantamentos, ela acaba repassando isso para as instâncias jurídicas, né? Para não dizer policialescas. E isso acaba criando esse círculo vicioso que simplesmente fica como que uma desresponsabilização, né, de todos. Então, como que nós poderíamos trabalhar cientificamente? A gente entende a partir, obviamente, dos nossos pressupostos e das nossas ideias, né, e da nossa metodologia, que é de base hermenêutica, a gente precisaria encontrar um ponto onde cortar com esse círculo vicioso, né? Onde que a gente poderia cortar com esse círculo vicioso? Na formação do professor. E aí a tarefa das universidades. As universidades começar a se preocupar com isso de maneira preventiva, incorporando nos currículos, por exemplo, uma formação mais voltada para essas dimensões, né? Das mediações de conflito, da preocupação com a não violência, com aquilo tudo que nós falamos. Se nós conseguíssemos intervir na formação, o profissional já chegaria com um outro olhar sobre esse tema nas escolas. E isso seria uma das maneiras científicas, né, que a gente acredita, intervindo na formação do professor. Mas também, obviamente, na formação continuada, porque a formação continuada, ela, infelizmente, aí vem o lado do sistema, né, do sistema de funcionamento. São raras as prefeituras que têm preocupação nesse sentido, como é o caso da Prefeitura de Canoas. Isso passa por um despertar, obviamente, né, passa por um trabalho que a gente possa desenvolver nesse sentido, mas também passa pela ideia da formação continuada, que muitas vezes ela é precarizada. E ela é uma instância muito importante. Os países que estão melhor ranqueados nos índices globais, eles desenvolvem projetos muito estreitos com a universidade. Como é o caso da Finlândia, em que todos os professores que atuam na escola básica têm cursos de mestrado. E depois, quando eles terminam o curso de mestrado, eles continuam ligados a projetos das universidades, ou seja, eles têm uma formação continuada permanentemente. E isso não acontece no nosso contexto. A gente oferece uma formação, o aluno vai para o campo profissional e depois isso não tem continuidade. Deveria haver uma continuidade nesse sentido. Então, existem formas, estou citando 2, 3 formas, mas existem outras que se pode pensar para que a gente possa intervir de maneira produtiva nesse debate. E acho que isso é um compromisso que nós
podemos ir assumindo aos poucos, enquanto universidade, enquanto escola, né, enquanto gestores também, obviamente pelo convencimento mesmo, né, de que isso é um problema grave da nossa sociedade, e que não deveria existir, porque isso atrapalha não só a convivência, mas também a economia. Bom, professora Marildo, tem aqui no chat a colocação da Rosane Fontana. Quer falar, Rosane? A Rosane é uma professora que trabalha já há bastante tempo com nós. Ela diz aqui: estou trabalhando com mestrado sobre violência escolar. Parabéns. Ela também está trabalhando, quer dizer que se o senhor precisar parceria, vai ter bastante aqui no nosso programa, né? Ótimo, pode passar o meu contato para eles aí. Aqui tem a Dias aqui. Professora Marildo, como envolver alunos diretamente na construção de uma escola mais sustentável e menos violenta? Perfeito. Uma das ideias é essa, né? Sair da passividade. Quando a escola desperta para a importância do tema, a gente percebe que os professores, que costumam falar bastante, né, pela própria necessidade do exercício e do seu ofício de professor, eles começam a perceber que eles também têm que se colocar na escuta. E ao se colocar na escuta, os alunos acabam saindo, né, da passividade, daquela ideia da educação bancária de Paulo Freire, e assumem essa proatividade. Isso é muito importante, porque daí é que aparecem esses relatos de violência que eles estão submetidos. Porque se o aluno não fala, né, se ele não traduz isso, essa dor em sentimento, em palavra, como é que o professor vai ter acesso? Como é que vai se resolver? E a gente sabe que isso, às vezes, lá na frente vai contribuir para a evasão escolar, para a repetência, para a questão da saúde mental dessas crianças. Então, uma das formas, até pela psicanálise, né, pela psicologia, a gente sabe que é o diálogo, é a ideia do uso da linguagem, do poder da comunicação, porque isso está na matriz assim, do pensamento grego, né, também, e ocidental. Quando eu falo, por exemplo, da ideia, né, da filosofia se envolver com esse debate, é porque, se nós formos pegar a ideia do milagre grego, né, da transição do mitos ao logos, já está implícita a ideia aí da importância da palavra, porque o mitos representa o quê? É a ideia de que os conflitos, a gente traduzindo, né, para esse tipo de linguagem, os conflitos são resolvidos pela força. Quando a gente for estudar os mitos, a gente vê o tempo todo as intrigas e brigas entre seres humanos, entre deuses, né, semideuses, etc, etc. Tudo, muitas vezes, equacionado de maneira violenta, como foi o caso do Prometeu, que roubou o fogo aos deuses, foi acorrentado num penhasco, né? A águia vinha lá devorar o seu fígado, quer dizer, tudo práticas violentas. Quando surgiu a filosofia, o passo que transitou do mitos ao logos foi esse passo da solução dos problemas, né? Não mais através do uso da violência, mas sim pela força da linguagem, porque logos, traduzindo, né, para o bom português, como se diz, o logos quer dizer fala, quer dizer linguagem, quer dizer palavra. Então, os conflitos, a gente até tem dificuldade de explicar isso para os nossos alunos, mas dentro desse contexto da discussão que nós estamos trabalhando, fica muito claro que essa transição foi uma tentativa de resolver os conflitos não mais pelo uso da força, como é o caso agora das guerras, né? Ucrânia e Rússia, lá na Palestina, com os judeus e israelenses, enfim, o que a gente percebe aí, né? É o fracasso do uso da linguagem, o fracasso da instância
da resolução dos conflitos por intermédio da linguagem. Então, essa passagem do mitos ao logos já foi algo que se incorporou na matriz do conhecimento científico e filosófico da humanidade, porque o logos está em todas as áreas, né? Na psicologia, a sociologia, cada área do conhecimento tem o seu logos, mas também a palavra diálogo tem o seu logos, que é a ideia de resolver os problemas pela expressão da linguagem. Então, é na linguagem que nós vamos fazer a terapia das violências. É pelo uso da linguagem, pelo incremento da linguagem. Então, quando o aluno sai da posição passiva e começa a falar, nós temos um primeiro grande passo para a resolução não violenta de conflitos. E isso a gente sabe que lá na frente vai contribuir para que esse aluno seja realmente um protagonista, né, da sua história. Ninguém mais tem perguntas para o professor ou colocações? Professor Amarildo, parabéns aí pela excelente apresentação, pelo projeto também maravilhoso, né? Tivemos esse privilégio, né, dessa sua fala na noite de hoje, e eu acho que está posto, né, essa pergunta norteadora do teu projeto, né, e com certeza ela vai envolver a parte de reconfiguração da formação docente, né, em tempos de antropoceno e à luz da hipótese de Gaia, né, como você bem colocou, né, inúmeras problemáticas, né, e a pergunta que eu te faço é no sentido assim, se você vislumbra produtos educacionais no futuro próximo, né, porque nós estamos aqui num programa, né, profissional, né, e com certeza essa sua fala trará luz para muitos produtos educacionais, né? Então, nesse sentido, eu te faço a pergunta, né? Porque, por óbvio, né, esses teus resultados, eles serão muito frutíferos no futuro próximo, né? E, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação. Que bom, Marcelo, que ótimo. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, a ideia é essa mesmo, e nós estamos agregando alunos, né, de orientação de mestrado, de doutorado. Aqui em Natal também, eu vim para ficar 4 anos no mínimo, e quero também abrir vagas, né, no mestrado e doutorado com esse objetivo, sensibilizando, né, os alunos para que eles também venham se agregar, né, a essas ideias e encontrar possibilidade de desenvolver esses produtos, esses objetos educacionais. Embora, obviamente, a gente trabalha num mestrado e doutorado acadêmico aqui também, e lá na UFSM, idem. Mas eu sempre tive, assim, comigo um pouco essa percepção de que nós deveríamos ir além dos discursos. E já vem perseguindo essa ideia, já desde um projeto anterior, a gente desenvolveu cartilhas, por exemplo, sobre não violência, nós desenvolvemos algumas atividades práticas, além de eventos também, que nós organizamos, que eu considero também uma atividade prática, mas a ideia é aprimorar e trabalhar nessa montagem desse sistema. Eu, quando estive na Alemanha, há cerca de 1 ano e meio atrás, levei essa ideia para um professor que trabalha lá, que tem preocupações também nesse sentido, e ele submeteu o projeto, esse mesmo projeto, para uma instância de pesquisa na Alemanha, porque ele achou muito boa a ideia. E aí a gente trabalhou junto, desenvolvemos uma interface, então também seria uma possibilidade de contar com um apoio externo nesse sentido, talvez até com recursos. A gente está buscando, né, apoios e financiamentos. Tudo vai depender, obviamente, de nós sensibilizarmos outras pessoas que venham se agregar nesse sentido. E eu acho que aí é importante nós contarmos também com a parte operacional, a parte técnica, que é uma dificuldade, né, da gente trabalhar de maneira interdisciplinar, mas vamos buscar essas parcerias aí. A Tanise Florim quer perguntar pessoalmente, Tanise, o que é que eu leia? Pode ler, professor. Tímida. Ainda estou tímida. Ela faz uma pergunta sobre, em primeiro lugar,
parabeniza pelo trabalho, né? Ela faz uma pergunta, então, o conjunto entre níveis educacional, influência da tecnologia e a família na educação vão afetar diretamente no comportamento do aluno? Ela quer saber se a tecnologia e a família vão influenciar diretamente no comportamento do aluno. Sim, já estão influenciando. Tem várias pesquisas que mostram que a exposição prematura das crianças às tecnologias, né, acabam contribuindo para o desenvolvimento de diversas neuroses, de ansiedade, de angústia, frustração, e por aí vai. E obviamente que está por trás disso tudo a forma como a tecnologia é gerida dentro desses processos, né? A gente sabe que, infelizmente, os algoritmos comandam, né, e eles vão direcionando as informações apenas para o gosto, né, de quem está consumindo. E aí a dificuldade, então, de ter vozes divergentes na esfera pública, nesses contextos. E as famílias, e aí é um desafio, né, para que nós possamos incrementar plataformas, dispositivos, objetos educacionais que possam problematizar, que possam trazer à luz as questões da diferença, né? Porque, como diz aquela música dos Titãs, né, riquezas são diferenças. E quando as diferenças saem do nosso horizonte, nós temos um debate empobrecido. Vocês imaginam, Santa Maria é o caso típico, né? Santa Maria, por exemplo, eu sempre cito o exemplo. Nós tínhamos 2 bons times de futebol. Aí um foi à falência, o outro também foi. Porque existia uma rivalidade saudável, né? Era aquela coisa, né? Todo dia tinha uma piadinha, uma brincadeira. Então, no momento que um dos times sumiu, né? Desapareceu, o outro também perdeu força e a gente nunca mais teve um time na primeira divisão por muitos anos. Agora estão tentando voltar outra vez. É um exemplo bem simples, mas que mostra a necessidade de nós termos sempre um olhar assim mais plural, né, para as coisas. Não achar que se só o meu partido tomar conta, tudo vai ser resolvido. Não é assim. Pelo contrário. Então, a ideia da tecnologia sendo utilizada de maneira multidimensional, não só unidirecional, conforme os algoritmos estão produzindo, é um trabalho que, obviamente, demanda, né, um esforço coletivo para ir além da repressão. A gente sabe que a lei agora, por exemplo, proibiu o uso do celular nas escolas, mas isso é uma atitude repressiva. E só isso não basta, preciso também ter a educação, né, nesses aspectos. Então, tem um horizonte muito grande aí a percorrer. E o papel da família é fundamental. E as escolas, elas, em tese, né, elas deveriam trabalhar mais próxima das famílias, nesse aspecto, para obviamente, fazer essa terapia de Atlas, para que ela não enfrente tudo de uma maneira também que conduza o debate para o âmbito da... simplesmente, né, de repasse para a justiça, como vem acontecendo. E uma das formas de quebrar com esse círculo vicioso é estabelecer um círculo virtuoso, onde haja participação da comunidade, juntamente com o envolvimento da escola como um todo e das diversas instâncias que possam colaborar, universidade, Ministério Público, Justiça Restaurativa, mas cada um trabalhando no seu contexto específico, não uns assumindo funções dos outros, como vem acontecendo. Então, a família não educa mais, daí o professor não pode mais só ensinar, ele também tem que educar. Então, aí vai criando uma bola de neve, né, incontrolável. Daí a escola não consegue dar conta de tudo, repassa para as instâncias externas e por aí vai. Cada um vai simplesmente lavando as mãos. Não é por aí. A gente acredita que há necessidade de repensar esse processo de maneira integral e oferecer alternativas. Acho que esse é o trabalho da pesquisa.
Mais alguém deseja fazer alguma pergunta ou comentário? Bom, daria para nós discutir aqui horas, como eu e o professor Amarildo discutimos na praia, né? Agora eu vou ter que viajar longe para continuar essa discussão. Lá para as bandas. De repente eu vá visitar o Fábio lá, né? Já que está tudo mais ou menos longe daqui e quente. Viu? Perfeito. Já está convidado, Antônio. Pode ir. Aqui na nossa região também aconteceu a mesma coisa. Na minha cidade, os times de futebol foram sumindo e sumiram os dois. Só restou lá na terra do professor João, o São Luís de Juí, né? Que era o nosso inimigo. Então, professor Amarildo, a gente agradece muito a sua participação. A gente vai encurtar relações com vocês aí, porque também eu tenho um projeto aqui, tem vários, eu acho que vai ser muito bom participar com vocês e fazer uma parceria institucional, porque justamente nós temos problemas semelhantes, né, Marcelo, a resolver. Talvez até a gente entre mais com a questão da produção de produtos educacionais, né, com vocês. Com certeza. Com certeza. Eu acho que uma parceria seria bem frutífero nesse sentido, né? Já que a gente tem a parte aqui do que bem... não digo bem resolvido, porque não está resolvido, mas bem estudada dos produtos educacionais, né? Que poderia compor certamente com vocês aí na questão mais teórica. E até porque, Vandão, também a CAPES, ela está cobrando também mais fortemente dos acadêmicos também a questão dos impactos, indiretamente produtos. Exatamente. Isso aqui pode ser uma primeira conversa de bancas, com certeza a gente vai progredir bastante nessa linha. E além disso, tem avião do São Paulo para Santo Ângelo, se vem gente do Mato Grosso para cá, né? O que dirá nós ir para o Nordeste, deve ser bem mais fácil, né? Com certeza. E nós temos aqui uma parceria muito boa com João Pessoa também, com a Federal de João Pessoa, através da professora Edna Guzmão, que ela é coordenadora da Rede Interdisciplinar de Estudos sobre a Violência, que é um trabalho que vem sendo realizado já há um bom tempo e promove também a produção de objetos educacionais, e eles estão promovendo vários eventos voltados a essas discussões. Também uma pessoa que é da mais alta estima e consideração, que também poderia se agregar nesse trabalho. Ela tem interesse, até eventualmente, se vocês quiserem uma palestra específica sobre a violência escolar, a professora Edna é uma autoridade no assunto.